Shaolin, amados irmãos. Meus amados, vamos nesse vídeo hoje tratar de alguns assuntos. Eu quero falar um pouco sobre imersão, mas como tudo no reino de Alro está baseado em princípios, né? Vamos tratar juntamente com princípios e imersão juntos, né? Os princípios básicos do reino da luz é humildade, submissão e dependência. Os princípios das trevas, os quais se opõem, é soberba, rebeldia e independência. A soberba produz rebeldia e independência. A humildade produz submissão e dependência. Os princípios pelos quais vivemos são de nossa própria escolha, em função do livre-arbítrio. Então, meus amados, veja bem, Yahushua, esse é o nome, esse é o foco. Esse é o nosso alvo, Yahushua. Ele é o cabeça. Ele é a palavra. Ele é o verbo, é o davar. É muito complicado. Os apóstolos emissários, eles orientaram a gente de muitas formas, né? Trouxe muitos ensinamentos para nós. Uma coisa muito clara que ele colocou foi o seguinte: sobre discussões entre o povo, sobre debates, sobre divergências. Logicamente há divergências entre nós, mas é muito feio um irmão de Yahushua ficar debatendo com outro em redes sociais, em caixa de conversa de redes sociais. Até ele diz o seguinte, né? É vãs essas discussões, elas não produzem nada e não edificam os que ouvem. É mal para os que ouvem. As coisas de algo têm que ser tratadas, sim, as divergências entre irmãos, não para o público, e entrar em um consenso. E como entrar em um consenso, né? Há muitas divergências, né? Vamos começar a mensagem assim. Vamos entender primeiro o que é o motor, vamos dizer assim, a força do reino da luz, a locomotiva que conduz todos os vagões, vamos dizer assim. Ela é a humildade. Da humildade provém tudo, né? Da humildade provém tudo. Eu tenho algumas coisas aqui sobre humildade. Veja bem. Deixa eu ver aqui. Humildade é o esvaziamento de si mesmo para entender o que aparentemente é incompreensível. Quem deseja ser compreendido em suas incoerências deve compreender os absurdos cometidos pelos outros. Com a rigidez com que julgamos os outros, será a mesma com que seremos avaliados. A própria palavra diz isso. Com peso que pesar será pesado, com a medida que medir será medido. Praticamos o Ohav, e nós precisamos entender o Ohav. Tudo no reino da luz, as pessoas, quem não quer submeter a nada físico, ele começa no lado espiritual. Realmente o governo é espiritual, os princípios são espirituais. Mas tudo, ele é um rio que corre. É um fluxo que é demandado, que vem do Espírito, que vem do Criador. Entra no seu espírito comanda sua alma, comanda seu corpo. Então tudo flui no corpo físico. O Ohav praticado por Yahushua é um princípio espiritual, é uma concessão de Yahweh. Ele foi praticado por Yahushua como? Não foi em práticas, no ato. Ele morreu, ele se deu a si mesmo por nós. Ele morreu fisicamente, ele sofreu fisicamente. Tudo que é princípios, que é de algo, ele precisa ser mostrado de uma forma. Ele precisa ser em atitudes, em práticas. Não são palavras.
né? Tudo que o amor, ele é praticado, ele não é falado. Aquele que sabe o que é o Ravi, ele pratica, ele não fala. As coisas é muito simples para entender, porque assim, quem não gosta de submeter leva essa desculpa, é tudo espiritual. É espiritual, sim, é um governo espiritual. São conceitos espirituais não terrenos. Mas como demonstrar os seus frutos, a quem você obedece, a qual princípio você serve? É na prática, no dia a dia. E aí vem a humildade, submissão e dependência. Submeter é uma coisa muito difícil para as pessoas, né? Submissão é uma coisa muito delicada. As pessoas não gostam de submeter. E naturalmente, quando você fala alguma coisa, porque a palavra de algo são mandamentos e existem condições. Tá certo? Imposto. Por exemplo, quando você. A palavra tem condições. Vou dizer para você. E lhe fiz conhecer o teu nome. Para quê? Condição. Para quê? Lhe fiz conhecer o teu nome. Para quê? O amor, o Ahab com que tu me amaste, esteja neles. E eu também esteja neles. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. A condição para que haja o Ahab e ele esteja em nós. Essa é uma condição. Vamos lá. São filhos de Al aqueles que receberam o seu nome. Yahohana João 1,12. Os filhos de Al são aqueles que receberam o seu nome, que creram no seu nome. Qual que é a condição para ser filho de Al? É uma condição. Tá certo? Não é uma imposição. É uma condição. Vamos citar algumas coisas, algumas palavras. Aquele que não nascer da água e do Ruha não pode ver o reino de Al. Para ver o reino de Al, qual que é a condição? Nascer da água e do Ruha. Em Atos 2, 30 e pouco, Pentecostes, o Ruha descendo ali e operando maravilhas. A força do Ruha é sem igual na face dessa terra nesse tempo. Os que estavam de fora viram aquilo e perguntaram para os emissários: o que precisamos nós para termos isso? A pergunta: o que precisamos nós para termos? Ele diz assim: arrependei dos vossos pecados, crede em algo e sede imerso em nome de Yahushua. Qual que é a condição? E não é uma condição? É uma imposição ou é uma condição? Né? Porque quando você fala as coisas, a pessoa fala assim: você está impondo. É uma condição, você aceita se você quiser. Você tem o livre-arbítrio. O Rav, prática dos mandamentos dele. São mandamentos. Não é imposição. Você tem o livre-arbítrio de exercer ou não, de viver ou não aquilo que é determinado, que foi colocado pelo Criador do Universo. Então, realmente, quem é cheio de si e que acha que é iludido, vamos dizer dessa forma, quando você coloca algumas coisas e ele não concorda, ele vem dizer: você está impondo. Impondo? Não é verdade? O que eu vejo em tudo isso? Eu vejo o seguinte: não há consenso em muitas coisas, mas a gente precisa submeter. Quando os entendimentos são diversos, nós precisamos submeter aquilo que foi deixado pelos emissários. Tá certo? Porque fica muito vago isso, essa coisa que é espiritual. Mas se o espiritual não ser demandado no físico, em humildade, em Ohave, nos princípios de Ohave, submissão e dependência, se não há isso,
não há os princípios do reino da luz sendo expostos na vida da pessoa, o resto é ladainha. O amor, se ele for de palavras e não for prático, é ladainha só. Então nós precisamos entender as coisas muito claras para a gente caminhar, né? Porque na verdade o inimigo ele tenta confundir de todas as formas, né? Ele tenta, e às vezes com muitas verdades, muita aparência muito boa. É uma falsificação muito grande e umas artimanhas, umas astúcias muito, umas estratégias muito bem elaboradas do inimigo. E cada dia se aperfeiçoa, à medida que você vai tendo revelação e entendimento, ele vai se aperfeiçoando também nas armadilhas. As armadilhas estão pelo caminho. Eu digo que as armadilhas estão até dentro dos escritos, né? Como conhecer as armadilhas? Porque tudo foi, né? Quem inspirou o que foi escrito? O que foi escrito foi inspirado por Yahweh, aos homens dele, a quem ele deu autoridade delegada por Yahweh. Os escritos originais escritos por eles foram traduzidos, foram refeitos, foram manipulados, foram condicionados a religiões, tanto o judaísmo quanto o católico. Quem foi que reescreveu? Quem foi que... Se vocês olharem, vocês podem ver que traduções foram feitas por pessoas da sociedade da época que tinham ser reis, monarcas. Traduções foram feitas por eles. Quem foi que teve posse dos escritos? Foi quem? Não foi aqueles que negaram o próprio Yahushua? Que diziam ter nas escrituras a vida eterna, contudo não viam Yahushua, que Yahushua é a vida eterna? Então assim, é bem delicado as coisas. Então você precisa do Ruha, você precisa entender as coisas realmente dentro de um governo espiritual, dentro de uma revelação espiritual, sim, para saber separar o que é religiosidade, o que é colocado por homens, porque, veja bem, os próprios escritos falam deles. Em Isaías ele fala, regra sobre regra, norma sobre norma, conceitos sobre conceitos, norma sobre norma, e por aí vai. Colossenses ainda vem isso na Tanakh, no Velho Testamento. Yahushua, um profeta, falando. Porque os escritos são regras sobre regras, normas sobre normas, né? Yahushua diz o seguinte. Yahushua, o profeta, diz o seguinte: a falsa pena dos escribas opera. Então, tinha falsa pena, falsos escritos. Yahushua diz assim: os legisladores falam coisas que eu nunca falei. Aí fala assim: profetas vão em meu nome sem que eu nunca os enviei. Shaul diz assim: que os escritos tinham muito aqui, faça isso, não faça aquilo, eles colocam um pouco aqui, um pouco ali, fazem a mesma coisa. Então nós precisamos separar, porque essas coisas foram colocadas dentro de uma tradução, dentro de um entendimento de homens que não eram inspirados, que homens que usurpavam cargos que não eram deles, que se colocavam como intermediários e não eram intermediários. E condicionaram as coisas dentro da visão e do entendimento dele e daquilo que agradava a eles. Todos os escritos. Aqueles escritos realmente que foram inspirados, por isso que nós não temos eles. Então nós precisamos... Os escritos, eles são muito preciosos. Eles nos levam ao caminho,
Todos os escritos é uma estrada sinalizada a Yahushua. Yahushua é Yahushua e ele é o governo nosso, ele é o cabeça nosso, é o cérebro, é a palavra de Yahweh. Yahweh diz que imprimiria na mente dele, do povo dele e no coração dele as coisas dele, os mandamentos, os estatutos, tudo dele. É o Ruha Orim em nós. Aqueles que são guiados pelo Ruha são filhos de Yahweh. Essa é a palavra. Aqueles que são guiados pelo Ruha, esses são filhos de Yahweh. Então o contexto é muito grande. Vamos lá. Vamos em humildade. Vamos entender princípios. O que é princípios? Porque nós precisamos dos princípios. Tudo tem a ver com princípios. É uma guerra de princípios. Princípios da luz com princípios das trevas. Não é verdade? Vamos lá. A soberba, não vamos nem falar muito de soberba, porque soberba é o princípio pelo qual cai o Satã, que se opõe à humildade. É um princípio de trevas mentiroso. A soberba, quando entra no coração de um homem ou de um anjo, como foi o acontecido, ela engana, fazendo perder a noção exata do que é e de quem é. A soberba do teu coração te enganou, diz assim em Obadias, verso 3. O soberbo é aquele que perdeu a realidade acerca de sua pessoa, da sua estatura, de sua situação. Ele é iludido pela soberba, embriagado, enganado, pensando ser muito mais ou muito menos do que na realidade é. O profeta Isaías, ele relata os terríveis efeitos do engano da soberba. Ele relata, né, que a soberba entrando no coração do Malar lá, caiu, que a soberba dizia no coração dele que excediam em muito a realidade de criação e de estatura dele. Resultado foi sua condenação eterna. Em suma, a soberba o enganou seriamente, fazendo crer que era muito mais do que era de fato, e lhe trouxe a condenação. Pois como ser livre como ele sempre foi, deu lugar à soberba no seu coração, porque escolheu fazê-lo. Estamos nós atentos, de modo algum nos esqueçamos que Yahweh não permitiu que os céus ficassem contaminados pela soberba, que certamente ninguém lá entrará com soberba no coração. A soberba é um princípio de trevas tão básico. Daúde, com respeito com Daú, no Salmo 19 diz: guarda também o teu servo da soberba, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Daúde sabia que se estivesse livre da soberba, que é o princípio mais básico de todos os princípios da terra, seria irrepreensível. Soberba, meus amados, é o que enganou tudo. Veja bem, dentro dos escritos dizem que Yahweh falou para Adão e Covaial, Adão e Eva, para não comer de um fruto. O Satã veio e falou o seguinte: come do fruto. Pode comer, porque quando você comer dele, você vai ter conhecimento de tudo. Você vai ser como ele, como Yahweh. O que foi ali? Foi soberba, porque ela quis ser como Yahweh. A soberba entrou no coração dela. E é isso que rege o mundo, né? A humildade, meus amados. A humildade é o princípio contra a soberba. É com ela que vencemos. Provérbios 11 diz: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A humildade é o mais básico princípio do reino da luz, do reino de Yahweh.
A humildade é um princípio que, quando semeado em nosso coração, nos diz a verdade exata a nosso respeito. Nos mostra a nossa realidade de situação, de estatura. A humildade não mente nunca a nosso respeito. Podemos até mesmo não gostar muito do que ela tem a nos dizer. Contudo, ela nos diz o que é verdadeiro sobre nós mesmos. A humildade pode ser comparada a um espelho fiel, que não distorce a imagem quando nós olhamos nele. Existe no mundo conceito muito errado acerca da humildade. Aos que pensam que humildade é sinônimo de pobreza. Humildade nada tem a ver com pobreza. Pobreza é uma necessidade de bolso e humildade é a riqueza do coração. Pobreza é material e humildade é espiritual. Há outros que pensam que humildade tem relação com timidez. E isso também não é verdade. A humildade nos dá uma visão clara da nossa realidade. E a timidez é a falta dessa visão. E as Sagradas Escrituras dizem que os tímidos não herdarão o reino do Shammai, o reino dos céus. O princípio da humildade é um princípio voluntário. É um princípio que não invadirá o nosso coração à força, nem sequer será colocado por Yahweh à força. É um princípio que devemos semear em nós mesmos, como diz a Escritura em Manial, corrompido como Mateus 23:12. Lucas também 14:11 e também Lucas 18:14. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A humildade é, sem dúvida, uma boa dádiva que vem da parte de Yahweh. Contudo, só nós determinamos voluntariamente Só se nós determinarmos voluntariamente é que ela ocupará espaço no nosso coração. É uma determinação nossa. Consequentemente, na nossa vida. Humildade não se produz de fora para dentro. Olha só, a humildade não se produz de fora para dentro. Quanto à citação das Escrituras acima se referem ao soberbo ser humilhado, o que significa é punição pela soberba, vergonha. As Escrituras não dizem que aquele que se exalta vai se tornar humilde, e sim que vai ser humilhado, envergonhado. Ser humilhado é punição e não bênção transformadora. A expressão a si mesmo é muito importante para o nosso entendimento. Se não houver uma determinação voluntária de nos humilharmos a nós mesmos, Yahweh não forçará em nós. Só há uma única pessoa no Shammai e na terra que pode tornar você humilde, você mesmo. Então, meus amados, humildade. O Altíssimo é humilde. E ele não exigiria nada de nós se ele não fosse humilde. Humildade é a que nos dá a salvação. A doutrina mais elementar da nossa emunada, da fé, segundo as Escrituras, que é a nossa salvação, é alcançada quando, pela emuná, recebemos o perdão dos nossos pecados pela morte em Yahushua no madeiro. Nada além dessa fé pode salvar o homem. Contudo, temos que considerar realidades muito importantes, que nem sempre são tão evidentes aos nossos olhos. Para que alguém receba um Salvador, é preciso que antes tenha admitido sua condição de culpa e condenado. Senão, o Salvador vai salvar de quê? Não é verdade? A humildade é que nos faz reconhecer que somos condenados e precisamos de um Salvador. Precisamos de arrependimento, né? A palavra é muito clara que é isso. Rebeldia é o que mais tem, né? E provém de soberba. Submissão. O que significa submissão? É colocar-se embaixo. Colocar-se embaixo nos traz uma nítida ideia de obediência, respeito, acatar ordens, acatar proibições, concordar, etc. A submissão é o princípio de luz voluntário contrário à rebeldia. É proveniente da humildade. A humildade nos dá a visão real da nossa estatura, da nossa situação.
A humildade é o espelho fiel que dispomos. Somente por meio da humildade podemos reconhecer superioridade em outros, Altíssimo, malares, anjos e pessoas, e inferioridade em nós mesmos em relação a eles. Jamais conseguimos nos colocar debaixo, submeter de alguém que consideramos inferior a nós. O general não obedece ao sargento, e sim o sargento ao general. O de menor autoridade submete ao de maior autoridade. O reconhecimento da autoridade de outros sobre nós é indispensável à submissão, e esse reconhecimento só pode haver se humilharmos. O que fazemos é consequência do que somos. E a Ruxa nos ensinou que a árvore boa dá bons frutos e que a árvore má dá maus frutos. O bom fruto é só consequência de uma árvore boa, do mesmo modo que o mau fruto é só consequência de uma árvore má. Se formos humildes, submissos e independentes, todos os nossos frutos serão bons. Tudo que fizermos, dissermos, pensarmos e cremos como fruto dos princípios de luz será reto, justo aos olhos de Al. Tudo que fizemos pela independência é iniquidade aos olhos de Al. E não, nesse caso não importa a aparência que tenha o ato. As escrituras nos mostram essa realidade com muita clareza. Manial também, 7, 21, 23. Nem todo que diz Maor, Maor, entra no reino do Shamael, senão aquele que faz a vontade de meu Pai. Aí ele vem, olha, nesse versículo ele diz assim, né? Muitos me dirão naquele dia, Maor, Maor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Tem muitos ensinamentos a serem extraídos dessa palavra de Manial. Em primeiro lugar, olha só, já temos aprendido que a rua atenta para qual princípio nos moveu fazer alguma coisa. Se fizemos por submissão à sua ordem ou se fizemos em rebeldia por sua própria vontade. Podemos até perguntar algumas coisas com relação a esse texto. Profetizar é iniquidade? Expulsar demônios é iniquidade? Fazer muitos milagres é iniquidade? Eu te pergunto. É iniquidade? A resposta é sim. Nessa situação, por maior aparência que possa ter, e a Ruxa diz a essas pessoas, nunca vos conheci. Isto mostra claramente que essas pessoas estavam fazendo todas essas coisas sem nenhum comando de Yahu, sem submissão alguma. E onde não há submissão, o que há é rebeldia. A soberba do coração dessas pessoas também fica muito evidenciado nesse texto. Podemos notar que quando as pessoas começam a argumentar com Yahushua com base em seus feitos, elas expõem duas coisas. A primeira é que não receberam salvação gratuitamente pelo sacrifício de Yahushua no madeiro. Usavam como argumento seus méritos pessoais. A segunda é que elas já tinham sido barradas, senão não estaria argumentando, e sim louvando e adorando. Creio que Yahweh concedeu essas palavras para vocês, para jamais passar por surpresas desagradáveis. Muitos hoje que pensam estar invocando o nome Messias, porém usando outros nomes que não são escriturais, certamente passarão pelas mesmas surpresas. Com certeza, meus amados. Tem muitas coisas, né? É muito complexo
essas questões, sabe? Essas ladainhas que tem por aí hoje em dia. Nós precisamos submeter. Nós precisamos andar em princípios de submissão. Quando as pessoas dizem que Cafos, ó, a palavra fala de imersão, Yahushua fala de imersão. Yahushua, ele manda, isso é escritural. Não, isso é espiritual. Aí Cafos praticou a imersão, Shaul falou da imersão, Cafos falou, ó, Shaul fala em Romanos, fala em Colossenses, Cafos fala na carta deles, nas cartas, Atos fala sobre imersão, e a ONU instituiu esses com autoridade. Quando eu digo que eles não entenderam, eu me coloco acima deles, mais entendido que eles. Olha só aonde que está a coisa. Chaves, Caú não entenderam nada. Quem entendeu foi vocês aí, né? Tá certo. Se eu estou procurando os textos aqui para ler, falar de independência. Independência é proveniente da soberba. É um princípio de trevas. Hebreus 7 diz assim, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Simples. Quando alguém não busca nenhuma espécie de bênção em ninguém, essa pessoa está vivendo o princípio de trevas da independência. É porque essa pessoa não busca bênção em ninguém. Por que ela não busca? Por causa da soberba do seu coração. É fácil entendermos Hebreus 7:7. Que o maior é o que abençoa o menor. O menor é que é abençoado. Assim o soberbo não aceita ser abençoado, porque não reconhece que haja alguém maior do que ele. Ele enganosamente acredita não precisar de ninguém e ser autossuficiente. Simples, né? A dependência, meus amados. O princípio da luz, que é a dependência, é obviamente oposto ao princípio de trevas, independências. E torna-se fácil entendermos que quem já se humilhou e se colocou debaixo, se submeteu à autoridade, reconheceu superioridade em alguém. Pelo mesmo texto de Hebreus 7:7, podemos entender que o nosso superior, obrigatoriamente, é nosso abençoador. E Yahu deseja que sejamos totalmente dependentes dele. Aqui é uma verdade da qual não podemos fugir. Quem não está debaixo da autoridade de Yahu também não está debaixo das suas bênçãos. Essa mesma verdade dita com outras palavras seria: Yahu não abençoa ninguém à força. Se Yahu abençoar alguém que não está em situação de submissão, ele estará subjugando a pessoa, que estará se colocando por cima dela. É muitas questões que nós podemos tratar essas coisas. Vou falar um pouco de imersão, né? Porque é baseado nas escrituras. As coisas precisam ser baseadas. Não é nessas ladainhas que a gente vê por aí, né? Uma importante também questão de dependência do que está submisso é a questão da proteção, a cobertura de autoridade, como já vimos em Hebreus 7:7, supre o submisso e dependente de bênçãos, porque uma hora abençoa o menor. As escrituras, porém, ensinam que o lugar de baixo em submissão é também um lugar de proteção. Yahushua se lamentou sobre Yahushua corrompido como Jerusalém, com as seguintes palavras em Lucas 13. Yahushua, que matas os profetas e aprendes os que te são enviados. Quantas vezes eu quis abrigar-vos debaixo de minhas asas, como a galinha abriga os seus pintinhos. Mas vós não quisestes, por isso vossa casa ficará desolada. A posição aqui representa por debaixo das asas. É uma posição espiritual de submissão e é comparada justamente à proteção que a galinha dá aos seus pintinhos, o que debaixo de suas asas se abriga. O Yahushua mostra nesse texto as consequências desastrosas de não estarmos debaixo de sua proteção. Devemos notar que Yahushua não disse que destruiria Yahushua lei,
nem que a deixaria desolada. Sua desolação seria, sim, consequência de estarem fora da cobertura espiritual dele. É impossível também falar de dependência do Altíssimo sem falar em oração. Oração é a maior evidência de dependência de Yahu. Nós somos chamados para sermos exibidores dos princípios de luz. Quando oramos, exibimos os 3 princípios de uma só vez, porque orar é depender de Yahu. E só é dependente quem é submisso. E só é submisso quem é humilde. Somos incentivados a orar ao longo de toda a Escritura, e não somente incentivados, mas também alertados sobre o pecado do que não é orar. O primeiro princípio, o primeiro livro de Shamu, ele fala muito sobre isso. Manial 6.8, veja bem. Manial 6.8. Tu, porém, quando orares em teu quarto, fecha a porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É muito interessante aqui. É um foco bem diferente do resto dos ensinamentos sobre oração. Em sua maioria, os textos que tratam da oração não apontam para uma forma de alcançarmos aquilo que pedimos, é a forma de recebermos a bênção que estamos necessitando. Yahushua não está tratando de oração atendida, mas sim da oração recompensada. Quando oramos, estamos servindo a Yahu, porque Yahu quer de nós que exibamos os princípios da luz. Se servirmos Yahu com fidelidade de princípios, ele promete nos recompensarmos pelos serviços prestados. É muitas questões, né, que se tratam com relação a... Vamos entrar um pouco na questão da imersão. Imersão, né? Primeiramente, meus amados, nós precisamos entender algumas coisas sobre imersão. A palavra batismo é proveniente do grego batipo, que significa imergir, mergulhar. Nós precisamos compreender a palavra imersão em vez de batismo. O entendimento geral acerca do batismo se limita a um ritual religioso feito com água, o que está muito distante da realidade espiritual das imersões, mencionada nas escrituras. Esse vídeo vai ficar grande. É uma realidade totalmente diferente do sistema religioso de ritual. Embora diversas religiões pratiquem batismo como ritual, certamente não está nelas o nosso foco, e muito menos no que elas fazem, pois elas não são a nossa base de fé. Ser imerso é ser mergulhado. As escrituras nos mostram imersões e nos mostram também em que somos mergulhados. Nós temos alguns passos de imersões. A primeira imersão nossa é na morte de Yahushua. Aqui morre o pecado, porque Yahushua matou o nosso pecado na sua própria morte. O segundo passo é a imersão no corpo de Yahushua. Aqui isso é espiritual, né? Essas partes são espirituais mesmo. A imersão no corpo de Yahushua. Aqui somos incluídos em Yahushua por meio da Emuná, como membros do seu corpo para toda a eternidade. O terceiro passo é a imersão em água. Aqui o velho homem que morreu com Yahushua é sepultado e nasce uma nova criatura à semelhança da ressurreição de Yahushua. Aqui nasce um ser espiritual. Então, sem essa obediência, sem isso, não existe ser espiritual. Aí fica ladainha. É espiritual, é espiritual. O ser espiritual, ele nasce de novo. É um novo nascimento na imersão. Quando viemos a esse mundo, nascemos pela raça adâmica no envolto de água. Né? Você não estava lá no útero, lá no envolto de água. Você nasce para a raça adâmica, como homem natural. O homem espiritual, ele também precisa ter um novo nascimento, e ele vem da água. Estudem sobre água. Entendam o que é água.
80% do seu corpo é água, 80% do país é água para cima, água para baixo, água é tudo. E assim, a gente entende de água só também dentro daquilo que o natural te ensinou. Só do estado, só do líquido gasoso, existem outros estados. A água é muito complexo a água. E a água é fonte de vida. Sem água não tem vida. Tudo precisa de água. Água é vida. E a Ruxa se refere à água. Eu sou a água viva, que beber de mim. Água, o contexto de água é muito complexo. Precisa estudar e entender sobre água. Então veja bem, vamos ver algumas coisas sobre imersão. Nós temos várias imersões. Então, dentro da água, tem a imersão no Uru ou Rim. E tem imersão no fogo. É bem delicado tudo isso. O contexto de imersão no Uru e em fogo, não vou enfatizar muito agora não. Só colocar uns detalhes. A imersão no Uru, quando você pede ao Ruxa ou Romanos fala, ele vos dará o Uru a todos que pedirem. A imersão no Uru é o seguinte. Imagina um bar. E você é um copo. Se você está cheio, se esse copo está cheio de areia e jogar ele ao mar, ele vai estar mergulhado no mar, porém dentro dele não tem Uru, porque está cheio de areia. Para que a água entre dentro do copo, você retirar a areia. Se tirar metade da areia, vai ficar metade Uru, metade areia. Se tirar toda a areia, vai encher de água. Então entenda dessa forma. Para ser mergulhado no Uru, imerso no Uru é uma coisa. Para ter o Uru dentro, você precisa se esvaziar. Aí que vem a imersão no fogo. Que é quando você precisa, o Uru te traz todas as coisas boas de alma. Te traz o entendimento, tudo. E ele mostra para você quem você é. Aí você precisa se esvaziar de você mesmo. Essa é a imersão no fogo. Porque a resistência sua em abrir mão de você mesmo, de morrer para si mesmo, é que diz, que mostra esse processo, se ele vai ser doloroso ou se ele vai ser suave, se vai ser leve. É a sua capacidade, é a sua vontade, o seu desejo de eliminar as coisas ruins de você. É meio que assim. É uma coisa purificadora. Imersão no fogo é uma coisa purificadora. E purificar é o que? Tirar sujeira. Limpar é tirar sujeira. Não é adicionar, é tirar. Quando você limpa uma roupa, o que você faz? Você tem que tirar a sujeira dela, não é adicionar a limpeza, é tirar a sujeira. Essas coisas são porque o vídeo ficaria muito grande se discursasse sobre tudo isso agora. Mas como uma das divergências maiores é a imersão em água, eu vou colocar algumas coisas para vocês analisarem, porque eu vejo o seguinte. A gente coloca as coisas para vocês analisarem. Eu não vou discutir com quem não entende isso, debater com quem não entende isso. Cabe a eles colocar a visão deles e o entendimento e as bases pelo qual eles falam. Cabe a mim colocar o meu entendimento e as bases com que eu falo, por que eu falo. E vocês julguem, vocês analisem as coisas. Porque falar que não, traz base. Traz vídeo ensinando e mostrando o porquê que vocês defendem essa ideia. É isso. É simples as coisas. Quem gosta de ficar discutindo e debatendo sem argumento é porque na verdade quer impor. Quem quer impor é quem fica aqui empurrando ideias, empurrando entendimentos sem base. Deixa eu ver a versão em água aqui só um minutinho. Pegar uns textos aqui. Ó, vou pegar uns textos aqui, vou falar algumas coisas sobre imersão em água, basicamente, para vocês entenderem imersão em água, tá certo? Não como ritual, porque é muito mais que um ritual. Ele é uma, assim,
Yahushua é ressurreto. Você precisa ser um com Yahushua. No espiritual, você precisa ser ressurreto. Para ser um com Yahushua no espiritual. E esse procedimento não é feito por homens, é feito por Yahushua. Todas as coisas de Yahushua é a quem ele concede. Por isso não pode ser imposição, força. Mas quando eu digo para você que mesmo que você não queira, não goste, faça por submissão. Tem a história do Naaman, vou colocar aqui também. Então veja bem, não é impor para você, mas tem muitas coisas que a gente faz mesmo que a gente não concorde, pela submissão, pelos princípios pelo qual vivemos. Por entender, então é o seguinte, a doutrina dos apóstolos, ela falava sobre imersão. Eu preciso submeter, por mais que eu não entenda. E depois eu vou contar para vocês que ninguém melhor do que eu para falar que é necessário. Porque veja bem, vamos começar agora antes de falar sobre a menção em água, eu vou falar para vocês então. Quando eu recebi uma visita, uns 20 e tantos anos atrás, de um ser de luz, e começou a me trazer ensinamentos e umas coisas, só que tudo aquilo que divergia do sistema que eu estava, que era o sistema do cristianismo, que eu vim de lá. Ali foi uma luta, e eu tive uma visita de um ser, e ele falou comigo: eu sou seu formador, seu criador, aquele que te fez, te formou. Não temas, eu sou contigo, eu te calçarei, te sustentarei. Eu comecei a minha trajetória achando que era o sistema religioso, e ali tudo que ele falava comigo não fechava com aquilo que eu via no sistema. Enfim, comecei a ter dificuldades. Porque eu não conseguia entender o que eles falavam e como eles agiam. Na verdade, a gente dentro do sistema, você queria ajudar os outros. Você praticar as coisas de algo dentro do sistema religioso, você é invejado. E quando você começa a falar verdades para as pessoas, você é rebelde. E eles começam a te botar de lado. Eu falei, isso aqui não é, né? Então eu orei, começava a orar para o Criador. Pai, meu coração está complicado. Esses homens você ungiu, você levantou eles, e eu não consigo ser um com eles, entender o que eles falam. Na verdade, eu me acho melhor do que eles. Eu falava assim com o Criador. Isso é soberba. Meu coração está complicado, tira de mim isso. Aí ele falou assim, vê sobre a Bíblia. Eu falei, vê sobre a Bíblia? Eu fui estudar sobre a Bíblia, sobre a construção da Bíblia, sobre tudo. Nesse meio, eu tive experiências de demônios não deixando eu ver as coisas. Foi uma luta espiritual muito grande. Eu vi e entendi. Caiu todo o peso que eu carregava. As coisas fecharam para mim. Aí algo colocou para mim, se prepara. Eu me preparar. E eu tentei procurar as pessoas, recebendo uma novidade, recebendo algo totalmente diferente daquilo que eu conhecia, que eu entendia. Eu comecei a procurar as pessoas, mandei e-mail, procurei no Face, procurei no Zap pessoas, e ninguém me respondia. Eu entendi que algo queria falar comigo. Ele usou um período muito grande, me mostrando muitas coisas, e falando comigo, que eu falava assim, não, mas não pode ser. E eu mesmo falava, não, mas não pode ser. E ele, com aquela calma, aquela tranquilidade, aquela mansidão dele, ele me mostrando as coisas. De todo o sistema, da operação desse sistema do cristianismo e tudo. Me trazendo novidades sobre o povo dele, falando, sim. É como se ele me fechasse no quarto, eu e ele. E não queria interferência de nada e de ninguém. Ele me mostrou coisas espirituais, ele me mostrou o que está dentro de mim, a autoridade do que está dentro de mim. Era loucura, mas eu vi sair dentro de mim o ser no mundo espiritual, ele abrindo o firmamento e vindo contra mim, o ser sai de dentro de mim e repreende. Em situações que eu estava que era de transgressão ou de alguma coisa, seres falavam comigo, Paulo, a peneira do Criador é fina.
Paulo, larga de ser hipócrita. Yahweh me mostrou como é que funciona o sistema das trevas. Sem ninguém, eu e Yahweh. Me deu os nomes, falou, anuncia esses nomes. É muita coisa. E eu não tinha contato com ninguém. Praticamente não achava ninguém para conversar, era eu. Aí eu começava a expor as coisas nas redes sociais, eu era endemoniado, eu era herege. E era todo mundo, pessoas da Batista, da Lagoinha, juntaram 15 pastores para detonar. Pessoas falavam coisas a meu respeito que nunca me conheciam, falavam coisas absurdas. Eu falei, que loucura. E teve judeus também nessa área aí que não gostaram do que eu falei. Fui atacado de todas as formas, sozinho, ninguém. Não é hoje como nas redes sociais, que eu entro nas redes sociais e tem uma rica de pessoas do meu lado. Era eu, praticamente sozinho, dentro do meu círculo. É lógico que existiam outras pessoas que conheciam. Aprendi com muita gente depois. Mas fechava em tudo aquilo que Yahweh falava comigo. As coisas foram... Ele me mostrou depois que ele colocou todas as coisas, que ele ministrou no meu coração tudo, que foi um período muito grande. Eu e ele. Aí, bom, quando eu saio e começo a anunciar e falar as coisas de Yahweh em grupos de zap, tudo, irmãos ouviam as minhas mensagens e me procuravam. Nossa, eu vejo eleição nas suas palavras. É difícil a gente ver eleição. E procurar. Quando eu divergia de algum assunto com eles, eles ficavam para o outro lado. Aí então, depois eu pegava áudios de pessoas tentando me detonar, dizendo que tudo que eu fazia não valia nada, que isso, aquilo. Bom, eu falei assim, olha, até aqui eu era o eleito. A partir do momento que eu não creio no que você crê, da forma que você crê, eu já não vale nada. Eu falei, que espírito? Esse espírito eu não quero para mim. Mas orava Yahweh, orando Yahweh. Porque é escritural a imersão. E eu tinha convicção de Yahweh. Yahweh se apresentou a mim. Ele me mostrou tudo. Antes de eu ser imerso. Me mostrou estruturas espirituais. Me mostrou coisas grandiosas. Ele me deu uma convicção das coisas que não tem nada e ninguém que tira. Nada e ninguém tira. Pode vir o que vier. Seja o que for. Eu creio, eu vivi as minhas experiências. Eu não posso levar essas convicções para vocês. Mas o que eu vi e o que eu vejo são experiências próprias. E algo, não sei, ele concedeu a mim. E eu sou menos digno de todos de receber essas coisas. Quantas vezes eu quis parar, falar assim, não, meu pai, tem muitas dificuldades, é difícil, né? Ainda mais dentro da família da gente, todo mundo vê você, né? Você não consegue. Aí eu vou parar ele e falar comigo, eu te mandei parar forte. Talvez que chegou assim, numa situação, eu sou Yahweh. Então foram muitas experiências, foram experiências sobrenaturais, de ver coisas, ver demônios, ver anjos, falar. Que também, os da trevas é uma coisa, e são feios demais da conta. E os seres espirituais da luz não tem nada a ver com essa ladainha que falam por aí também, não. Bota asa, tudo aí, não sei. Eu já vi demônios de asa. Seres da luz eu nunca vi com asa. Eu vi o corpo grande, altão, dourado, um corpo meio que gold, né? Gold, que é dourado, ouro, assim. Na cor assim, mais ou menos. Teve uma vez que do meu lado estava um ser moreno, de barba, o cabelo não era grande, não. Eu acordei e vi ele assim, não há tranquilidade, não é nada. Eu tive uma visão de um ser de luz, há muitos anos atrás, e tive uma visão de um ser como nós mesmo, moreno. Eu creio que é o roxo.
E quantas vezes eu vi ele sentado na cama comigo, conversando comigo. Só quem tem essa experiência que pode entender. Você sente que tem alguém ali conversando com você. Você não vê. Vi e não vi. Há muitas vezes não vejo, mas sinto a presença. Muitas vezes vejo as coisas espirituais também. Então, assim, é uma dinâmica muito grande tudo isso. Então vamos lá, vamos em imersão. Então veja bem. Aí eu, diante de tudo isso que eu tinha, e não era imerso. E quando eu saio e interagir com irmãos, eles começam a forçar a coisa para cima de mim. Dizendo que tem que ser, que é para ser. Eu falei, para aí. Né? E falando mal de mim nas costas. Aí que eu fico mais, vamos dizer, eu fico mais retraído com relação à imersão, me torna uma resistência maior com a imersão. E eu, mas nunca, sempre buscando Pai. Aí eles falam tudo que não vai contra aquilo que eu entendo e que eu falo, que se há uma outra versão, uma outra coisa, eu coloco diante de algo. Outro dia mesmo, houve algumas questões e ele me mostrou. Ele fala, é como se ele sentasse do meu lado e fala, não, Paulo, olha aqui, mostra aqui. Está mostrando. Eles falam isso por isso. Pela soberba que há no coração dele, pela falta de princípios. E muitos são muito entendidos. São doutores, aí ele me mostra, ele fala assim, olha, veja bem, eles falam, ganham as pessoas. Mas aquilo que eu estabeleci, eles estão longe de entender e de praticarem nas suas próprias casas. Porque eu estabeleci uma coisa, eu fiz a mulher para ser ajudadora, não menor do que o homem, mas para ser ajudadora, para ser um alívio para o homem. E botei uma hierarquia nisso. Você olha para eles, a mulher passa por cima, a mulher. Então nem aquilo que foi estabelecido por Yahweh eles vivem. E querem dizer ser entendidos de Yahweh. Então Yahweh vai me mostrando as coisas. Por quê? Não, estão cheios deles mesmo. São os reinos deles. Yahweh já falou comigo várias vezes que esse povo de rede social não é dele, não é generalizando. Que eles veem que o inimigo até concede conhecer o nome pelo próprio inimigo. Porque o que é concedido por ele vem com as coisas dele, vem com a cesta completa. E mais do que ninguém, o inimigo sabe de tudo. O inimigo usa o próprio nome de Yahweh, o inimigo responde orações. O inimigo, a estratégia, as armadilhas do inimigo são terríveis e são muito enganosas, ludibriosas. Ele mesmo traz revelação para muitas verdades. Ele mesmo traz a fonte que muitos recebem, não é de Yahweh. Por isso que ensoberbecem com aquilo que receberam e acham que são melhores que os outros. E as pessoas são iludidas pelo conhecimento e gostam de ser guiados por homens, né? Então é por aí. Mas vamos ler imersão com água. Então veja bem, aí depois eu orando, Yahweh falou comigo, não, Paulo. A imersão é necessária. Naturalmente você pode receber tudo antes dela, mas quando você entende as coisas, você vai se submeter. Você não precisa necessariamente ter Uruha antes, né? Não precisa ser um passo. Você pode receber antes, ter toda a visão antes. Porque isso depende dele, de Yahweh. Mas aquele que recebe isso, ele se submete. Ele me explicou o que era a imersão. Que é uma coisa espiritual. Que é uma ação espiritual. Realmente é uma ação espiritual, mas ela precisa ser colocada. Eu vou ler algumas coisas aqui, vocês vão entender alguma coisa que eu quero dizer sobre isso. Então a imersão é uma figura de sepultamento, onde você morre.
E quando você morre, todos os seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Tá certo? O salário do pecado é a morte. Você morre, a imersão, quando você afunda, seus pecados são todos perdoados, são pagos ali. Quando você volta ressurreto, isento de todos os pecados, na mesma carne e tudo, mas isento de tudo aquilo. E a Yahushua leva com ele tudo ali. E a Yahushua passa a ser seu advogado. E você tem um corpo ressurreto espiritualmente, a nível espiritual, passeando com Yahushua. E aí você recebe o dom do Ruha. E começa a ver numa escala maior, numa amplitude maior, todo o reino, não em partes. E é bem mais, né? Vamos aqui. Esse é um passo de discussão, né, entre irmãos. E é de importância vital para a nossa vida espiritual. Antes de tudo, a imersão em água está longe de ser um ritual. É uma ação espiritual e não um ritual. Essa é a grande diferença entre o ritual e a ação espiritual. No ritual, nós achamos que somos porque fazemos. Mas na ação espiritual, nós fazemos porque sabemos quem somos. Os ritualistas imaginam conseguir algo por meio do fazer ou cumprir rituais. Imaginam que possa passar a ser algo se cumprirem rituais. Os espirituais, por já serem, não precisam nada para serem, porque já são. E os espirituais fazem não é para serem, mas é o resultado do que são. Os ritualistas, fazer é causa. Sou porque faço. Para os espirituais, fazer é consequência. Faço porque sou. A imersão em água se divide em duas partes, sendo que a primeira já foi encerrada e a segunda continua vigente, e falaremos sobre as duas. A primeira parte diz respeito à imersão em água praticada por Yahushua e Al-Rohan, o imersor, que pregavam a imersão de arrependimentos em preparação para a manifestação de Yahushua. Com a manifestação de Yahushua, obviamente, essa imersão em água deixou de ser finalidade, permanecendo, contudo, a imersão de conversão. A imersão de conversão em água possui aspectos distintos e igualmente relevantes. O primeiro aspecto relevante é que a imersão em água é o nosso primeiro ato de submissão ao entrarmos no reino de Yahuwah, a submissão. E também o sepultamento do velho homem que morreu é o nascimento da nova criatura em Yahushua, segundo as palavras de Yahushua: aquele que não nascer da água e do Ruha não pode ver o reino de Yahuwah. Esse nascer da água e do Ruha é que abre os olhos para que enxergamos as coisas espirituais do reino de Yahuwah. Não me admira ver tantas pessoas falando tolices, sem nenhuma visão do reino, simplesmente porque não nasceram nem da água nem do Ruha, e continuam insistindo em que a imersão em água seja desnecessária. Torna-se um círculo vicioso, porque essa pessoa não é imersa, e por não ver a necessidade, e não vê a necessidade porque não submeteu à imersão que foi ordenada. Há muitos que acham que a obediência sempre deve ser de boa vontade. Há um engano nisso. Em termos de obediência, o que importa é obedecermos. Se é da boa vontade ou não é irrelevante no aspecto de autoridade e submissão. Meu conselho, não importa, meu conselho, não importa se você está disposto ou não, de boa vontade ou não, simplesmente faça. A história do Naamã. Analise a história do Naamã. Vocês conhecem? Deixa eu ver aqui onde está. Então, vamos lá. Naamã, com muito má vontade, obedeceu uma ordem de se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E mesmo com grande má vontade. Foi sua obediência que foi considerada, e não sua má vontade. Tendo ele sido curado de sua enfermidade. Se os que hoje combatem a necessidade de imersão em água, que é a imersão de conversão,
ao menos se submetessem ao que foi ordenado, ao que é escritural, ao que é a doutrina dos apóstolos, ainda que não entendam que haja necessidade, certamente teriam seus olhos abertos para o reino de Yahu e logo estariam dizendo que foi a melhor coisa que fizeram e a melhor decisão que tomaram. A imersão de conversão é também um testemunho público dessa conversão. Muitos me perguntam como pode uma imersão que é feita ali com 2, 3, um testemunho público. As Escrituras nos ensinam, meus amados, que somos rodeados por grande número de testemunhas, continuamente. São espíritos, tanto benignos quanto malignos, que nos observam continuamente do outro lado, no firmamento. Já expliquei sobre firmamento. Talvez eu faça um vídeo depois somente sobre firmamento para entender. Se alguém deseja compreender melhor, depois a gente vai entrar nesse assunto. A imersão de conversão é mencionada inúmeras vezes na Escritura, de forma tão clara, sem sofisma, meus amados, que não deixa espaço para conjecturas que a possam negar. Manial, vamos lá. Eu tô com muita poeirinha, complica um pouco a respiração. Manial 28:19 diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, imergindo-os em nome de Yahu, em nome de Yahushua, em nome do Uruha. As bases escriturais mandam a ilusão dos outros. Eu quero saber onde estão as bases para dizer que não. Eu faço um vídeo, em vez de discutir com vocês em redes sociais e de discutir por aí, eu faço um vídeo e coloco a minha posição e as minhas bases. Eu quero que vocês também coloquem as suas. E deixe que o povo analise, deixe que o povo julgue. Não fique impondo nada não, que vocês estão se impondo, querendo se impor. E sem base. Então, Manuel, Mateus 28:19. Ide, portanto, fazer discípulos, imergindo-os. Essa é a ordem escritural dada por Yahu, ordem que não se limita à pregação das boas novas, mas também à imersão. É importante notar que Yahushua não estabeleceu um ritual e nem mesmo uma fórmula ritualística. As escrituras mostram que Yahu, Yahushua e Uruha são o Ri e são uma em unidade, embora três. Essa compreensão da unidade plena e perfeita entre Yahu, Yahushua e Uruha certamente levou os emissários e discípulos a praticar a imersão somente em nome de Yahushua, conforme relatado nas Escrituras. Os textos mostram que eles não se ativeram a nenhuma forma ritualística, senão apenas exerceram o conhecimento e revelação da unidade perfeita de Uri. Sabendo que fazer qualquer coisa em nome de Yahushua é o mesmo que fazer em nome dos três, uma vez que a unidade é perfeita. Além disso, certamente, eles lembraram das palavras de Yahushua quando disseram: tudo quanto fizeres, fazei-o em meu nome. Pode haver a mão de Roma nas traduções. Claro que pode. Mas ainda que tenha, os demais versos são suficientes com a direção. Atos 2:41. Então os que aceitaram a palavra foram imersos, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Esse fato ocorreu após a imersão dos discípulos no Uruha, que é o próximo passo, né? Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que lhes pregava a respeito do reino de Yahu e Yahushua, iam sendo imersos, assim homens como mulheres. Não há diferença espiritual quanto à imersão de homens e mulheres, ambos devem se submeter. Atos 10:7. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam imersos? Atos 9:3-5. Então Shaul perguntou: em quem
Em que, pois, fostes imersos? Respondeu, na imersão de Al-Rohana, disse Shaul. E Al-Rohana realizou imersão de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Yahushua. Eu tenho ouvido isso, e tendo ouvido isso, foram imersos em nome de Yahushua. Vamos aqui. Atos 8:36. Seguindo eles pelo caminho, foram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água que me impede de eu ser imerso. Vamos mais. Vamos aqui. O arrependimento é o primeiro passo e antecede a conversão, né? Com posterior imersão em águas, e portanto as lágrimas do arrependimento não se constituem em imersão, uma vez que acontece a própria imersão, né? Que antecedem a própria imersão. Nenhum arrependimento exige lágrimas para que seja sincero e verdadeiro. O arrependimento é no espírito e as lágrimas são resultado de emoções. Imersão e mergulho são sinônimos. E para alguém ser imerso, mergulhar em suas próprias lágrimas, nem chorando durante anos. Quando o eunuco foi imerso, ele não disse, aqui há lágrimas, mas aqui há água. E Yahushua jamais disse que aquele que não nascer das lágrimas e do Ruha não pode ver o reino. O que ele disse foi outra coisa, aquele que não nascer da água e do Ruha. Cafos perguntou, pode alguém recusar a água? Não lágrimas. Yahushua não foi imerso em lágrimas, mas em águas. Não sei. É com vocês. Analisem e meditem. Analisem e meditem. Simples. Não forçamos nada. A decisão é sua, meu amado. Você escolhe a quem seguir, a quem ouvir. E sobre sua vida a responsabilidade é sua. Somente sua. Diante de tudo isso e muitas outras coisas que poderíamos acrescentar aqui, só que o vídeo está ficando grande, não vou parar por aqui. Diante de tudo isso aqui, que tem base, está escrito, você ainda acha que você é melhor do que esses que foram escolhidos por Yahushua para trazer a mensagem? E se por acaso eles enganarem em alguma coisa, Yahushua vai cobrar de você ou deles? Como base, o princípio é submeter a eles a doutrina dos apóstolos. E eu queria ver as bases aí para dizer não, tá? Sholem, amados. Fiquem na Sholem, na salvação e tranquilidade do Eterno. Que Ele seja a sua direção, a sua luz. Yahushua. Abração a todos.